Pastor da Primeira Igreja Batista de Madureira, é um amigo pessoal. A gente tem uma Liga da Justiça aí, algum grupo de amigos, e a gente se encontra para almoçar junto, bater papo, e todos são filhos de pastor, todos são flamenguistas, todos não têm irmãs, não têm irmãos, só irmãs, e algumas coisas em comum, né? Então, tem alguns pré-requisitos para ser dessa Liga da Justiça, entendeu? Então a gente está muito feliz com essa comunhão. A gente precisa de amizades espirituais. E o Marcos é uma pessoa muito especial na minha vida. É um irmãozão que eu tenho. Ele fez aniversário ontem, né? Então, parabéns, Marquinhos. Nossa igreja está orando por você. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. E eu tenho certeza que Deus tem um recado lindo para a nossa vida através do Marcos nesse momento. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, toma o teu filho, ele deixou sua igreja ali em Madureira hoje, para vir aqui e ser voz do Senhor na nossa vida. Nós estamos com o coração aberto para receber a tua palavra. Usa o Marcos de maneira poderosa, e nós queremos agradecer por mais um ano de vida dele. Ó Deus, como tem sido precioso esse homem. Derrama sobre eles, ó Deus, sobre ele, ó Deus, as mais ricas bênçãos já recebidas por ele, a partir dessa nova etapa de vida. É o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amados, que alegria estar aqui nesta manhã. Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos nós. Amém? Muito feliz de estar aqui nessa igreja tão querida, especialmente pela bênção que a gente tem tido de caminhar com Josué ao longo desses anos e ver aquilo que Deus está fazendo aqui. Quando nós criamos a nossa Liga da Justiça, há 5 anos atrás, a igreja tinha em torno de 300 membros, mais ou menos. Não é isso, Josué? É em torno disso, uns 300 membros, né? E hoje, com essa explosão de membros aqui, mais de 2.400 membros, é isso aí? Né? Batizando gente pra caramba, ganhando o Rio de Janeiro para Jesus. A gente está muito feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui, para a glória dEle, para o louvor dEle. Eu queria, sem tomar mais o seu tempo, pedir que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Enquanto você está abrindo, eu queria apresentar para vocês minha esposa querida, Soraya. Por favor, fique de pé. Ela está acompanhada da Simone, minha cunhada, Maria Fernanda, João Wagner, a turminha está lá, veio de Brasília também, está aqui com a gente hoje. Muito bem, muito obrigado. Alegria também rever tanta gente querida aqui, que serviu a Deus com a gente ali em Madureira. Vizinhos nossos também, que congregam aqui com os irmãos, gente que serviu com a gente lá e serviu antes da gente. Muito obrigado. Rever outros amigos, colegas, que a gente tem alegria imensa de realmente estarmos juntos aqui. Nós louvamos a Deus por esse momento tão precioso. Vá comigo, querido, a Atos capítulo 6, então. Se você ler o texto todo, eu queria recomendar para você, inclusive deixar para você um trabalho de casa, para você ler o texto todo, tá? Leia Atos 6 e Atos 7. Hoje nós queremos falar sobre um homem de Deus chamado Estevão. E eu queria encorajar você a ler Atos 6 e Atos 7. Quando você chegar em casa, tiver um tempinho hoje à tarde e tal, antes de chegar para o culto da noite, gaste um tempo lendo esses 2 capítulos da Bíblia, que certamente vão edificar grandemente a sua fé. Mas eu queria me ater ao verso 3 do capítulo 6. Capítulo 6, verso 3 diz: Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. A proposta agradou a todos, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vá comigo ao verso 10, no mesmo capítulo. Diz o texto: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Agora vire mais 1 ou 2 páginas, no capítulo 7, verso 55. Agora vamos encontrar o grande desfecho, né? Momento em que Estevão perde a sua vida por conta de Jesus. Diz o texto, verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e
taparam os ouvidos, e tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Deus bendito, nós clamamos, Pai, que esta palavra bendita que hoje encontra-se nas nossas mãos, ela saia das páginas da Bíblia, Pai, e venha ao encontro dos nossos corações. Que, ó Deus, ela venha de fato do céu, do teu coração para os nossos corações, e que tu apliques, ó Deus, e que tu levantes, ó Deus, nesta manhã, uma nova geração de homens, de mulheres, de meninos, de meninas, de gente que te ama, de gente que quer ser bênção para esta geração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Meus queridos, no Novo Testamento nós encontramos nosso Senhor afirmando que o Pai está à procura de algumas coisas. Está à procura, por exemplo, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No Antigo Testamento, o profeta do Senhor afirma que ele está à procura também de algumas pessoas. Lá em 2 Crônicas 16, verso 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para que ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. O Senhor está procurando pessoas íntegras, o Senhor está procurando pessoas que têm um coração inteiro devotado a ele, não um coração pela metade, não um coração dividido, não um coração meia boca, mas um coração inteiro devotado ao Senhor. E eu creio que Deus encontrou em Estevão uma pessoa assim. Deus encontrou em Estevão um verdadeiro adorador, Deus encontrou em Estevão um verdadeiro servo de Deus, que realmente impactou a sua geração. Hernandes Dias Lopes diz que se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão é a palavra cheio. Ele era um homem cheio de Deus. Sua vida não era apenas irrepreensível, mas também plena. Plena de sentido, plena de significado, plena de propósito, plena de Deus, cheia de Deus. Eu gostaria de dizer para vocês que homens de Deus para a nossa geração são homens que são cheios do Espírito de Deus. São cheios do Espírito de Deus. Diz o texto aqui, no verso 5, que Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. Todo homem está cheio de alguma coisa. Está cheio do Espírito ou cheio de si mesmo? Está cheio de Deus ou cheio do pecado? Cheio de qualquer outra coisa? Você escolhe o que é que você vai encher a sua vida. E o texto nos diz que, simplesmente, este moço chamado Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. Paulo vai nos dizer, na sua carta aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo está dizendo ali é que, assim como uma pessoa que se enche do vinho, torna-se controlada pelo vinho, a mesma forma, a pessoa que se enche do Espírito de Deus torna-se controlada pelo Espírito de Deus. Não é uma pessoa que apenas tem o Espírito, mas uma pessoa que se rende ao controle do Espírito, que deixa o Espírito de Deus controlar a sua vida por inteiro. Deixa o Espírito de Deus controlar as suas ações, as suas reações. Gostaria de lembrar a você que o nosso Evangelho é muito mais evidente para o mundo pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Quando pisam no seu calo, quando pisam no seu pé, quando maltratam você, como é que você reage? Quando o Espírito de Deus enche a nossa vida, Ele controla as nossas reações, Ele controla as nossas ações, controla a nossa língua, o nosso temperamento, trata o nosso caráter, e isso é ser cheio do Espírito de Deus. Estevão era um homem pleno do Espírito de Deus. Pleno do Espírito de Deus. Moody dizia algo muito interessante, que para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar sempre debaixo da fonte. Sempre debaixo da fonte, porque ele diz que nós somos vasos rachados. O vaso rachado, a água escorre. Você enche, daqui a pouco está vazio de novo. Então, para você estar sempre cheio do Espírito, esteja sempre debaixo da fonte, da graça de Deus, do Senhor nosso Deus, colocando a sua vida nas mãos de Deus. E encha-se também, queridos, da palavra do Senhor. Encha-se também de sabedoria. Diz o texto que Estevão também foi um homem cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria.
não apenas cheio do Espírito Santo, mas cheio de sabedoria também. Sabedoria é mais do que conhecimento, é o uso correto do conhecimento. É o uso correto do conhecimento. As nossas penitenciárias estão cheias de pessoas extremamente inteligentes, mas que não tiveram sabedoria para usar esse conhecimento, para usar essa inteligência para o bem da sociedade, para o bem das pessoas que estavam ao seu redor. Nós precisamos de sabedoria para tornar as nossas palavras abençoadas e abençoadoras para as pessoas. Precisamos de sabedoria para viver dentro da nossa casa, para administrar o nosso lar, sabedoria para falar e para ficar calado, sabedoria para saber a hora certa de agir, sabedoria para desenvolvermos relacionamentos saudáveis, sabedoria para frustrar a intenção do maligno sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Sabedoria para discernir o certo e o errado em meio à inversão de valores que nós vivemos nesse tempo, em que o certo deixou de ser certo para ser errado, e o errado deixou de ser errado para ser certo. Então você precisa de sabedoria para ter discernimento espiritual, para saber o que vem de Deus e o que vem do inferno. Para muitas vezes atribuir palavras que você ouve como tendo vindas do inferno e não do coração de Deus para a sua vida. Precisamos de sabedoria. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, precisa pedir a Deus, que a todos dá sem medida. Se eu e você precisamos de sabedoria, nós precisamos pedir a Deus, que é Deus quem dá, é Deus quem nos abençoa dessa forma. E esta sabedoria virá ao nosso encontro para nos ajudar a enfrentar as adversidades, para nos ajudar a enfrentar os problemas da vida, nos fazer justamente enfrentar as adversidades da vida de uma forma que Deus quer, dentro da perspectiva de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, mas também cheio da palavra de Deus. Se você observar o capítulo 7, não dá para a gente ler aqui agora, é um capítulo longo, mas você vai observar que Estevão faz a sua defesa falando, citando a Bíblia de cor. Você já observou que nós perdemos o hábito de decorar a Bíblia? De memorizar a palavra de Deus? Você já observou que nós perdemos isso? Talvez você se lembre daqueles versículos que você decorou quando você era pequeno, quando você era criança ainda. Embaixador do rei, José. Mensageira do rei. Decorava Esther, quase que o livro de Esther inteiro. Mas depois passou essa fase. E você não guarda mais a palavra. Estevão era um homem cheio da palavra. Ele não precisou nem pedir um rolo daqui, um rolo dali, mas ele tinha a palavra na sua mente, ele tinha a palavra no seu coração, estava lá dentro do seu coração. Queridos, o mundo não precisa ouvir a nossa palavra, precisa ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Parece que hoje nós nos enchemos de um monte de coisas. São os encantos da mídia eletrônica, da internet, da televisão, do lazer e tantas outras coisas que consomem o nosso tempo. Nós não temos tempo para a palavra de Deus. Não temos tempo para a palavra do Senhor. O nosso discipulado 1 a 1 lá na igreja, que a gente tem feito inspirado com vocês aqui mesmo, aprendendo com vocês aqui, a gente tem perguntado sempre, o que Deus falou com você ontem? O que Deus falou com você anteontem? No seu momento com Deus, no seu momento devocional, a sós com Deus, o que Deus falou com você por meio da sua palavra, por meio do seu tempo de oração? Se eu perguntasse para você aqui, o que Deus falou com você ontem, querido? O que Deus falou com você anteontem, durante essa semana inteira que passou? Você guardou, você registrou, você anotou? Anotou? Guarde isso. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar a vontade moral de Deus. Nela encontramos os propósitos de Deus para a nossa vida e a vontade moral de Deus. Nela nós vamos encontrar os preceitos e não os preconceitos de Deus. Os preceitos de Deus que vão reger a nossa vida, que vão dirigir a nossa vida. Ela é a fonte da nossa felicidade, porque não há felicidade fora da palavra de Deus, não há felicidade fora da vontade de Deus. Eu era seminarista ainda, encontrei com um amigo que, na descida ali da ladeira do seminário, estava descendo para fazer não sei o quê, encontrei com um amigo. Ele disse, começamos a conversar e tal, ele estava saindo de casa, abandonando a sua esposa, querendo viver um novo amor na sua vida. Ele disse para mim aquela palavra, aquela frase célebre, né? Eu tenho o direito de ser feliz.
Eu tenho direito de ser feliz. Eu tive que dizer àquele moço, meu amigo, sinto muito lhe dizer, mas você não vai conseguir ser feliz fora da vontade de Deus. Você não vai conseguir ser feliz desobedecendo a palavra de Deus. Não há felicidade fora da obediência ao Senhor. Jonas, quando teve que fugir da presença do Senhor, quando ele fugiu da presença de Deus, ele teve que pagar a sua passagem para Tarsis. A Bíblia deixa isso bem claro, ele pagou a sua passagem, porque o preço da nossa desobediência somos nós que pagamos, mas o preço da nossa obediência é financiado pelo Senhor. Ele financia, ele escreve embaixo, ele assina o cheque, ele dá o jeito dele. Mas a nossa desobediência somos nós que pagamos. E muitas vezes estamos pagando, as coisas estão acontecendo com a gente não sabe por que está acontecendo. Ou não quer saber por que está acontecendo. Mas a fonte do problema está na nossa desobediência à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Deus quer que você se encha da palavra, não simplesmente para você guardar conhecimento no seu coração, mas sobretudo, querido, para que você viva essa palavra, para que você aplique essa palavra de Deus. Não é uma palavra que vai encher a você ao ponto de você se inchar, de você se ensoberbecer, como aquele cara que sabe tudo de Bíblia. Tudo de Bíblia. Nós não conseguimos esgotar o conhecimento da palavra de Deus. Nós não conseguimos. Não conseguimos. Cada vez que a gente estuda, é como se a gente estivesse tirando um copo desse aqui do oceano. Por isso ela é desafiadora e precisa realmente fazer parte da nossa vida. Estevão era um homem cheio da palavra. Era um homem também cheio de ousadia. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo, a primeira pessoa a morrer por causa da sua fé, a primeira pessoa a morrer por causa do seu amor a Jesus, do seu amor ao Senhor. Primeira pessoa a colocar a sua cabeça a prêmio simplesmente por causa do seu amor por Jesus. Diz o texto que ninguém poderia resistir, ninguém podia resistir ao seu testemunho. Ninguém podia resistir à sua palavra, à maneira com que ele pregava o Evangelho. Ninguém podia resistir à sua vida. E como diz o Wayne Cordeiro, querido, nós precisamos de crentes irresistíveis hoje. Mas sabe o que é o crente irresistível na visão do Wayne Cordeiro? É o crente que é irresistível ao céu. O meu maior desafio, o seu maior desafio é que nós sejamos irresistíveis ao céu. A ponto de os anjos não resistirem e aplaudirem. A ponto de os anjos não resistirem e pedirem bis. Por favor, faça de novo. Esse é o crente irresistível, que está arrancando aplausos do céu, que está alegrando o coração de Deus. Esse moço aqui era um homem irresistível. Irresistível. Certo pregador lá da Colômbia, Medardo, esteve falando no congresso da CEPAL ano passado, ele disse a respeito de Estevão que nós gostamos do evangelho rápido, fácil, sem sofrimento. Estevão cumpriu seu papel no primeiro século, ele não escolheu títulos, não escolheu promoção pessoal, reconhecimento público, ele defendeu a sua fé até a morte, até as últimas consequências. Eu quero encorajar você para ser um homem de valor, um homem de Deus para a sua geração, um homem de Deus para a sua casa, um homem de Deus para a sua família, que você pague o preço que você tiver que pagar. O preço de abandonar pecados. O preço de abrir mão de coisas que estão impedindo a sua vida, coisas que estão pendentes na sua vida e que você está empurrando com a barriga, deixando para tratar depois. Você precisa tratar hoje, em nome de Jesus. E dizer, Deus, eu vou abandonar esse negócio agora. Eu vou deixar isso para depois, eu vou deixar isso para nunca mais. Mas eu quero viver intensamente contigo. Eu quero viver uma nova vida contigo daqui para frente. Porque isso não faz parte mais da minha vida. Eu quero viver uma nova vida contigo. Nós precisamos dessa ousadia, queridos, para viver o Evangelho, não apenas para falar do Evangelho, mas para viver o Evangelho, para tomar decisões sérias diante do Senhor, para nos posicionarmos diante do Senhor. E como disse John Stott, vivermos na contracultura cristã, oferecermos ao mundo de hoje uma alternativa de vida com Deus que o mundo não conhece. E o mundo vai poder dizer, isso é que é
de fato, seguir a Deus. Isso é que é, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas, a ponto de renunciar, a ponto de abrir mão, de deixar para trás qualquer coisa que impeça o nosso relacionamento com Deus. Deus precisa de homens irresistíveis, que motivem as pessoas à sua volta a serem semelhantes a eles. Deus precisa também de homens cheios de poder. Esse Estevão era um homem cheio do poder de Deus. Diz o texto no verso 8, Estevão, cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres e muitos outros sinais. A minha pergunta hoje, simplesmente para você, é: quais são os sinais do poder de Deus na sua vida? Quais são os sinais do poder de Deus dentro da sua casa? Quais são os sinais do poder de Deus dentro dos seus relacionamentos? No seu caráter, no seu jeito de ser. Você pode dizer: Deus tem conseguido transformar a minha vida. Deus tem conseguido tratar, mexer onde eu nunca poderia imaginar que Ele fosse mexer. Nós precisamos do poder de Deus para viver o Evangelho, para viver uma vida santa, para vencer o pecado. Nós precisamos do poder de Deus. Não apenas para testemunhar, mas para viver o Evangelho como um testemunho de vida para o mundo. Estevão também era um homem cheio de graça e cheio da graça de Deus. Homens de Deus, para a nossa geração, são homens cheios da graça do Senhor. Cheios da graça do Senhor. Ele não alimentou qualquer ressentimento, qualquer amargura no seu coração. Ali naquele momento que ele estava sendo apedrejado, as pedras estavam batendo, estava doendo, com certeza. Ele disse: Pai, por favor, não atribua a eles esse pecado. Por favor. Por favor. O autor dos Hebreus vai nos dizer que ninguém se prive da graça de Deus, não deixando que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura é comparada a uma plantação de abóbora. Você conhece a plantação de abóbora? É aquela plantação rasteira, tá? Que você, quando menos percebe, ela já passou por debaixo da cerca e já atingiu o terreno do vizinho. É assim. A raiz de amargura, ela contamina você e contamina quem está do seu lado. Contamina o seu vizinho, contamina o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua filha, contamina a sua família toda, seus colegas de trabalho. E Estevão ali naquele momento, ele não se deixou contaminar pela raiz de amargura. Ele permitiu que a graça de Deus fosse abundante sobre a sua vida. E a graça de Deus é tudo aquilo que eu preciso e você precisa. Graça que cura, graça que limpa, graça que restaura, graça que transforma a nossa vida e que faz algo tremendo, extraordinário em nós. Ao invés de se encher de amargura, ele preferiu encher-se de graça para perdoar aquelas pessoas. Para perdoar aquelas pessoas. Detalhe, pessoas estavam jogando pedra nele. E estava doendo. Estava doendo. Mas, queridos, por último, Deus precisa de homens para esta geração que sejam homens cheios de fé. Cheios de fé. Cheios de fé. Orlando Boyle diz que ele, justamente pela fé, olhou para cima, olhou para o céu na hora da sua maior provação. E quando ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos. Ele viu o Senhor, ele viu o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Ele viu o Senhor. Estava doendo, as pedras estavam machucando, com certeza, estavam arrebentando com ele por fora, mas o seu coração estava firme por dentro. Firme por dentro. Os homens do Sinédrio estavam apenas olhando aquilo que estava ao seu redor, mas Estevão estava conseguindo ver Deus, estava conseguindo ver o céu. Homens de Deus são homens de fé, cheios de fé, e é justamente a fé que nos permite ver o que ninguém está vendo, o que ninguém está enxergando. Você pode não ver a solução para o seu problema, não ver a resposta para os seus problemas. As respostas podem continuar do mesmo jeito. Você não tem. As perguntas continuarem sem resposta, mas você vai continuar crendo. Você vai continuar firme nesse Deus que ama você, olhando para o céu, olhando para Deus, vendo Deus em meio à dor, em meio às pedradas, em meio ao sofrimento, em meio à adversidade. É isso que você vai ver, se você decidir crer.
decidir confiar e alimentar essa fé por meio de um relacionamento a cada dia com Deus, um relacionamento que se renova diariamente com o Senhor, diariamente com Deus. Queridos, eu e você escolhemos aquilo que colocaremos na nossa vida, ou seja, com o que encheremos a nossa vida. Você pode encher a sua vida do Espírito Santo ou de si mesmo, do Espírito Santo ou de carnalidade. Você pode encher a sua vida de sabedoria ou de tolice. Você pode encher a sua vida da palavra de Deus ou das palavras dos homens que fazem a cabeça da nossa geração hoje. Você pode encher a sua vida de ousadia ou de covardia. Você pode encher a sua vida do poder de Deus ou da força da sua carne. Você pode encher a sua vida da graça ou de amargura. Você pode encher a sua vida de fé ou de medo para avançar e tomar posse de tudo aquilo que Deus planejou e sonhou para você. A escolha é sua. O que é que você decide hoje encher a sua vida? Feche seus olhos e ore a Deus com a gente. Josué. A palavra não precisa ser comentada em nada. Deus trouxe um recado do céu para a gente hoje aqui. Deus trouxe uma palavra profética sobre a nossa vida hoje aqui. Esse culto dos homens atingiu seu objetivo. Só que a gente vai sair daqui a pouco. E a pergunta é se a gente vai ficar debaixo da torneira, porque o nosso vaso, infelizmente, é rachado. A gente sai daqui cheio de Deus, mas se não ficar embaixo da torneira, a gente começa a receber um monte de coisa no vaso, e a presença de Deus vai se esvaindo, escoando. Meus amados irmãos, que resposta daremos à tão grande provocação do Senhor sobre a nossa vida nessa manhã? O que você será a partir desta manhã? Que atitude as pessoas verão no seu relacionamento familiar? Que atitude as pessoas verão no seu trabalho? Espião secreto ou alguém disposto a morrer apedrejado se preciso for, sem dinheiro se preciso for, humilhado se preciso for, por amor a este Deus. Uns querem ser reis para ter castelos de pedra. Outros não se importam de serem apedrejados por pedras pontiagudas, pedras de maldade, desde que seja para viver essencialmente o reino de Deus. As pedras estão aí. Infelizmente, não posso dizer que a sua vida vai ser fácil para viver o reino de Deus. Só posso dizer que vai ser prazerosa.
porque até mesmo na hora da morte de Estevão, diz a Bíblia, que o céu se abriu. A glória de Deus iluminou aquele lugar. E aquele homem, no último suspiro, disse: Pai, o meu rei morreu numa cruz e eu estou aqui morrendo até mais rápido que ele, sofrendo até menos. Ah, Senhor, perdoa esse povo aí. Do mesmo jeito que o meu rei perdoou, eu quero perdoar. Quero orar com você agora. E quero pedir ao Espírito de Deus que fale ao seu coração, para que você saia daqui decidido. Eu já sei de que eu quero ser cheio, porque todo mundo vai ser cheio de alguma coisa. Saco vazio não para em pé, você fica sempre cheio para poder andar pela vida. Agora, de que você está cheio? Talvez alguns aqui digam: eu já falei que eu tenho igreja há muito tempo, mas eu não assumi compromisso não. Eu não sou membro da igreja ainda não, eu não me batizei ainda, eu não fiz o curso de membresia, eu não estou em célula, eu não tenho MDA. Ou seja, você é um espectador do que acontece na igreja. Diante da cruz de Cristo tinha muito espectador. Muito espectador. Mas você ser espectador não faz de você um servo de Jesus. Não faz de você um discípulo de Jesus. Não faz de você um homem, uma mulher tomada pela presença do Senhor Jesus. Querido, ou você assume o seu papel, ou você simplesmente não faz parte desse filme. O filme do reino de Deus. Esse filme não tem jeito de ficar nos bastidores. Você tem que entrar em cartaz. Cada um tem um papel. Um vai pegar uma coisinha ali, o outro vai pegar um negócio enorme, mas é um filme. É a história do reino. E você tem o seu papel. Você tem que pegar o seu papel e fazer bem feito. E toma cuidado com o que falam para você. Gostei muito quando o pastor Marcos falou isso. Nós vivemos um tempo em que o diabo já sabe que falar que Deus não existe, falar que Deus não tem poder, não tem jeito. A gente está vendo o poder de Deus toda hora. O que o diabo faz? Ele fala no teu ouvido o seguinte: mas essa igreja aí é assim. Mas aquele irmão ali é assado. Aí você começa a perder tempo olhando para irmão, para isso, para aquilo, para chão, para teto, para parede, para isso, problema A, problema B, que você perde o foco, o teu ministério. Para de olhar defeitos dos outros, olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Está exigindo dos outros, exija de você, filho. Exija de você. Decida você. Eu falei para um irmão ontem: você quer a mudança do seu casamento? Claro que eu quero, mas a fulana tem que mudar nisso. Eu falei: querido, vamos fazer um negócio aqui? Deixa Deus falar com a fulana que ela tem que mudar. Mude você o que você tem que mudar. A igreja tem que melhorar. Mude você. Seja você melhor. Você é a igreja. Então nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto. Quero agradecer a cada um de vocês. Está aqui o irmão Vital, da revista Vigiar, nós vamos fazer uma matéria com ele. Ele tem feito um registro do trabalho batista do Brasil, está aqui com a sua esposa, e ele, há poucos dias, ele teve um golpe da vida, mas não um golpe na fé, porque o seu querido filho, Fabiano, um jovem muito bonito, muito forte, jornalista, criado nos caminhos do Senhor pelos seus pais, Jesus falou assim: não quero mais Fabiano aí não, e decidiu levar o Fabiano.
Essas coisas que Jesus decide, a gente fala, não, eu não quero agora não. E Jesus fala, não, mas eu quero. Decisões dele, ele tem esse direito. E eu estou muito feliz, porque o trabalho do Vidal continua. Ele continua o seu trabalho. Não parou. Jesus tem direito de fazer coisas na vida da gente que a gente não concorda, que a gente não quer, irmão. A única coisa que a gente não tem direito é de deixar de crer. Porque Ele já provou quem Ele é na nossa vida. Ele não tem que provar mais nada para a gente. Ele não tem que provar mais nada. Enquanto você ficar reivindicando que Ele prove mais alguma coisa, você não vai sair do lugar, hein? Eles estão aqui, trabalhando hoje aqui e servindo ao povo de Deus com esse trabalho tão bonito que Ele vem fazendo. Deus abençoe muitos irmãos, Deus console os irmãos. Eu quero pedir que a nossa igreja ore muito pelo casal Vital e a sua esposa. Quero que a gente ore de todo o coração por eles. Porque a saudade fica, mesmo sabendo que ele está com Jesus, e Jesus cuida melhor do que eles, do Fabiano. Mas a saudade fica, a gente é humano. Então nós vamos cobrir esse casal de oração. Amém? Amém, igreja? Vamos cobrir. Quero convidar então todos a ficarmos de pé agora. Marcos, que Deus continue te abençoando. Estamos muito felizes com a sua vinda aqui, junto com a Soraya. Tem também mais familiares presentes. Nós estamos muito felizes. Deus te usou grandemente, meu irmão, meu amigo. Acho que o presente de aniversário não foi para você, foi para a gente. Muito obrigado pela sua vinda. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Quero te suplicar, meu Deus, que cada um de nós não ignore o que foi dito hoje. Dito ao longo de todo o culto, de forma cantada, de forma falada, de forma orada, mas um culto ao Deus vivo nesse dia do homem. Senhor, nós queremos responder de forma favorável ao teu coração, porque já entendemos que não seremos felizes essencialmente, efetivamente, se não estivermos, ó Deus, vivendo dentro da tua vontade. A vida é tão passageira. E o Fabiano, que escrevia matérias, fotografava a vida, hoje pode fotografar a face de Cristo, o rosto de Cristo, como cantava o cantor Feliciano Amaral. Ó Deus bendito, que nós não percamos a nossa fé por causa de nada nessa vida que é tão curta, que mantenhamos os nossos olhos na eternidade, a nossa fé no Senhor, e que se mantenha inabalável a nossa confiança de que o nosso Deus não nos desamparará e estará conosco, mesmo no vale da sombra da morte, estará conosco mesmo nos desertos da vida, até que um dia vai dizer para cada um de nós que formos fiéis e que trabalharmos para Ele e que o servirmos de todo o coração. Ele dirá: filho, eu vi teu trabalho, eu vi tua dor, mas fazia parte de um projeto que agora se concretiza. Entra no gozo do teu Senhor. Procura Abraão, mata a curiosidade de abraçar Isaac. Está tendo uma reunião ali, eu acho que é Moisés que está lá. Lembra do Fabiano? Está ali, perto do apóstolo Paulo. E aquele ali? Ah, aquele é aquele teu irmão, aquele teu vizinho, aquele teu pai, aquela tua mãe, tua tia, teu tio, aquele que você falou de Jesus.
Ele faleceu antes que você, mas porque você semeou, ele foi salvo, ele foi remido, ele foi lavado no sangue do Cordeiro, ele agora é meu, ele vai viver a eternidade com você. Parabéns, filho. Senhor, nós não queremos chegar ao dia da prestação de contas com as mãos vazias. Quero te pedir uma unção especial sobre essa igreja, para que haja, ó Deus, muitos filhos espirituais nas mãos de cada pessoa aqui. E se alguém aqui ainda não entregou a vida a Jesus, e está se perguntando, como é que eu vou ter filho espiritual se nem eu nasci de novo? Eu quero declarar nesse momento agora, Pai, que essa pessoa aceite Jesus como Senhor da vida, e já saia evangelizando, falando do teu amor, já saia convidando essas pessoas para pelo menos ouvirem a tua palavra, porque ela é irresistível, ela é saborosa, ela é maravilhosa, como foi nessa manhã. Leva-nos agora na tua paz, mas leva-nos agora como um exército vibrante, para convidar muitos visitantes para hoje à noite, para convidar muitos visitantes para as células, para viver o reino de Deus, para desligar a pornografia da nossa vida, para desligar a mentira da nossa vida, para desligar, ó Deus, a rebeldia da nossa vida, a conversa fiada no meio da igreja, atrapalhando a comunhão na nossa vida. Nós queremos desligar o pecado da nossa vida, nós queremos viver o evangelho na essência, como Estevão viveu. Pai amado, eu sei que o teu Espírito está agindo aqui, e nós te louvamos, e pedimos ainda o consolo sobre Vital e sua amada família, porque eles são teus servos, e nós queremos que o melhor do Senhor ainda está por vir na vida deles, e nós pedimos um consolo do Espírito, uma unção do alto sobre a vida deles, nesse momento de saudade. Abençoa pastor Marcos, sua família, abençoa a PIB de Madureira, continua colocando sobre a vida daquela igreja a tua unção, aquele trabalho com crianças tão lindo, tantas crianças cuidadas semanalmente, centenas de crianças. Deus, enche de amor, enche de fé essa igreja, para continuar na labuta da fé, e é pelo nome de Jesus que oramos, amém. Não saia sem dar um abraço apertado em alguém aqui, dizendo que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus enche a tua vida, amém? Deus abençoe a todos.